Então, pessoal, eu vou encontrar o MMC entre 12 e 14 usando o método da comparação dos múltiplos. Então, de que forma que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou encontrar os múltiplos de 12. Então, começo lá nos múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e assim sucessivamente, porque os múltiplos são infinitos. Agora eu vou achar os múltiplos de 14. Então vamos lá: 0, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112 e assim sucessivamente, né? Bom, aí de que forma que eu vou agora comparar, né, esses múltiplos para mim encontrar o MMC de 12 e 14? Então, observa que eu tenho aqui um número que se repete nos dois múltiplos, quer dizer, o menor, eu posso encontrar outros. Eu vou encontrar outros números que se repetem nos dois múltiplos aqui, de 12 e 14. Mas eu preciso encontrar um menor, porque eu estou falando de mínimo múltiplo comum. Então, qual é o menor número que se repete aqui? Observa aqui que é o 84. Porque daqui para cá ninguém se repetiu. E daqui para lá, se eu continuar, outros vão se repetir. Mas o primeiro que apareceu, o menor, é o 84. Então, eu descobri que o MMC de 12 e 14 é 84. Então, esse é o método da comparação dos múltiplos. Eu tenho que encontrar os múltiplos de um algarismo, encontrar os múltiplos de outro e ver qual é o menor deles que se repetem, né, na lista dos dois, ou de 3 ou 4 números, não importa. Pode ser 2, 3, 4, quantos algarismos forem. Ok? Então, ficou entendido essa parte? Vamos partir para outro método agora. Então, vamos fazer aqui mais um exemplo utilizando a comparação dos múltiplos. Vamos achar um MMC entre 8 e 12. Então, vamos achar o MMC entre 8 e 12. Então, vou achar os múltiplos de 8 e vou achar os múltiplos de 12. Então, sempre a gente lembrando que o MMC está envolvido na tabuada da multiplicação, ou seja, multiplicação de parcelas iguais. Então, vamos ver aqui a soma de parcelas iguais, aliás. Então, vamos ver aqui os múltiplos de 8, sempre lembrando que a gente começa pelo 0, né? 0, 8, mais 8 vai dar 16, mais 8 vai dar 24, 32, 40, 48, 56, 64. Aí eu tenho que fazer até quanto, professora? Calma, para você saber quanto você vai fazer, vai depender do outro número. Porque a partir do momento que eu encontrar um número igual, eu posso parar.
né? Mas vamos parar aqui, então. Agora, vamos fazer o outro. Então, eu tenho lá o 0, né? O 12. 12 mais 12 vai dar 24. Aí você pode pensar, opa, já achei, ó. Posso parar? Pode, mas vamos fazer mais um pouquinho. 36, 48, 60. Vamos parar aqui. Então, observa aqui. A gente pode observar que nós vamos encontrar vários múltiplos comuns. O que é o múltiplo comum? Vou botar aqui o MC, múltiplo comum. Então, eu tenho quais os números que se repetem nos dois múltiplos aqui. Então, vamos separar. Eu tenho 0, 0 se repete, depois o 24 se repete, depois eu tenho 48 que se repete. Se eu fosse continuar, eu ia achar mais números que se repetir. Só que eu preciso do mínimo, quer dizer, o menor. Então, eu não posso, o 0 eu não posso usar. Então, eu elimino, né? Porque todos os múltiplos, o 0 é múltiplo de todos os números. Então, o 0 eu não posso usar. Então, qual vai ser o mínimo múltiplo comum de 12 e de 8 e 12? Então, vai ser o... Ai, gente, o múltiplo comum de 8 e 12 vai ser o 24, que foi o primeiro que se repetiu aqui na lista. E o menor, né, que é o mínimo. Sabendo que vão ter outros, mas eu preciso do mínimo. Então, 24 é o mínimo múltiplo comum de 8 e 12, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer usando o método das divisões sucessivas. Esse é o método mais usado, também chamado de método prático, porque é um dos mais usados, tá? Então, nós vamos achar agora o MMC entre 8 e 12, usando as divisões sucessivas. Então, eu tenho lá o 8, eu ponho a vírgula, 12 e ponho esse traço aqui que vai ser o traço da divisão. Então, eu vou dividir esses dois números pela sucessão de números primos. Então, lá nós já temos aí no canal um vídeo sobre números primos. Então, nós vamos começar aqui a dividir pelo 2, né? Que é um número par, o único número primo par. Então, 8 dá para dividir por 2? Quando eu falo que dá para dividir, pessoal, eu estou falando da divisão exata. Quando é uma divisão que dá um resultado 0, tá? Eu não posso, por exemplo, 15 dividido por 2 dá 7,5, aí não dá. Tem que ser um número que dê uma divisão exata. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, eu ponho aqui 4, sempre separando os números por vírgula. 12 dividido por 2 dá 6. Eu ainda consigo dividir por 2? Sim, consigo dividir por 2, porque o 4 dividido por 2 vai dar 2. O 6 dividido por 2 vai dar 3. Ok? Ainda consigo dividir por 2? Consigo. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 vai dar 1. Ó, sobrou 1, então a divisão do 8 já acabou. E o 3 dá para dividir por 2? Não dá. Então, o que eu faço? Eu abaixo 3. Aí, agora, eu já vi que aqui eu não consigo mais dividir por 2. Então, agora eu vou dividir por 3. Né? Então, aqui eu abaixo 1. Eu só vou terminar essa divisão quando tudo aqui se tornar 1. E o 3 dividido por 3 dá 1. Então, tudo aqui se tornou 1. Eu encerro minha divisão. E agora, como que eu vou achar aqui? Eu vou multiplicar esses números aqui.
2 vezes 2 vai dar quanto? 4. 2 vezes 4 vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Lembra aqui no método anterior, né? Nós encontramos aqui, ó, o 24. Lembra? Aqui, ó. Nós encontramos o 24. Então, vemos aqui também nesse método da divisão sucessiva, também encontramos o 24. Então, esse método é um método mais prático. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos encontrar aqui o MMC entre 12, 15 e 20. Então, vamos lá, hein? Vamos fazer esse daí. Então, vamos lá. Aí eu coloco aqui o 12, o 15 e o 20. E vou aqui dividir. Então, vamos lá. Vou começar pelo 2, né? Então, vamos lá. 12 dividido por 2 vai dar 6. 15, ele não divide por 2. Quando eu falo que não divide, é porque não divide numa divisão exata. Então, o que eu faço? Eu abaixo. E o 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, eu ainda posso dividir por 2. Então, vamos lá. O 6 dividido por 2 vai dar 3. O 15 eu abaixo, eu já sei que não divide. E o 10 dividido por 2 vai dar 5. Agora, eu vou observar que são todos números ímpares. Então, não dá mais para dividir por 2. Então, vou passar para o 3. Então, o 3 dividido por 3 vai dar 1. O 15 dividido por 3 vai dar 5. E o 5 dividido por 3, eu abaixo. Não dá. Ok? E agora, eu só consigo dividir pelo 5. Porque o 3 não dá para dividir 5. Então, eu abaixo 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, aqui tudo terminou em 1. E agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 4, 12. 5 vezes 12, 60. Então, esse aqui é o resultado do MMC entre 12, 15 e 20, é 60. E esse é 24. Ok? Então, esse é o método das divisões sucessivas, chamada também de método prático, e é o mais utilizado. Ok? Vamos para mais um método. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um método da decomposição de fatores primos. Ele é menos usado porque ele é um método que ele facilita a encontrar os múltiplos comuns quando os números são maiores, são grandes. Então, de que forma funciona esse método? Ele consiste em você reescrever os números de forma fatorada e depois multiplicar os fatores com seus maiores expoentes. Então, vamos ver como que isso funciona. Então, eu vou encontrar o MMC de 36 e 40. Então, vamos lá. Aí, eu preciso primeiro fatorar o 36. Então, eu venho aqui, fatoro o 36. Vamos lá, 36 dá para dividir por 2, vai dar 18. 18 dá para dividir por 2, que vai dar 9. 9 dá para dividir por 3, que vai dar 3. E 3 dá para dividir por 3, que vai dar 1. Então, o que eu tive aqui?
o 2 duas vezes, então 2 elevado à segunda potência vezes 3 também duas vezes, 3 elevado à segunda potência, ok? Agora eu venho aqui e vou fatorar o 40. Então vamos lá. 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o 2 elevado à terceira potência, que eu tenho 2 3 vezes, vezes o 5. Então, agora, como que eu faço isso aqui? Eu vou multiplicar, achar o MMC. O MMC. Aí eu vou separar agora por fatores. Então, 2, eu tenho 2 elevado à segunda potência e 2 elevado a 3. Então, nesse caso, eu vou escolher o que tem o maior expoente, que é o 2. Que é o 2 elevado à terceira potência vezes o 3. Eu só tenho aqui elevado à segunda potência. E o 5 eu só tenho aqui. Então, isso aqui. Agora eu vou resolver isso aqui. MMC de 36 e 40. Então, 2 elevado à terceira potência quer dizer 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, 2 elevado à terceira potência vai dar 8. 3 elevado à terceira potência, a segunda potência, quer dizer que é 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. E 5. Então, multiplicando isso tudo, eu vou ter 360. Então, essa é uma forma de encontrar, multiplicando 8 vezes 9 vezes 5, eu vou achar 360. Então, essa é uma forma de decomposição em fatores primos. Isso só vai ser utilizado para números maiores, ok? Então, esses são os 3 métodos que eu passei para vocês de encontrar o MMC, sabendo que o método mais usado é o método da divisão sucessivas, também chamado de método prático, ok? Então, até a próxima, nós vamos falar sobre o MDC.